7. Starting with 3S Class. Capítulo 31. Buscando conselhos sobre o método Flash. O treinamento especial começou. Fala Clã Noob na voz. Caso queira que o canal volte dos mortos com força total, inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado no sublinhado autor, Endless Fantasy Editor, Endless Fantasy e Vincent. No caminho de volta para o dormitório, Angelina e Vincent estavam conversando alegremente quando uma voz monótona veio de trás deles. Depois que se viraram, viram Stone, Nice e os Cantus. Stone foi quem gritou o nome de Vincent. Eu também tenho um superpoder de atributo de fogo. É o destino. Vamos nos conhecer. Stone caminhou até Vincent e estendeu a mão direita com um sorriso. Vincent olhou para o rosto de Stone. Ele parecia feroz e seu sorriso não parecia amigável. Sr. Stone, por favor, me aconselhe. Vincent não conseguia entender o que Stone estava pensando, mas ele não recuou. Ei, você não precisa ser tão cauteloso. O rosto de Stone estava um pouco estranho, mas ele continuou mantendo uma expressão normal. Na verdade, Vincent olhou para a gagueira de Stone. Ele ficou intrigado. Nissa revirou os olhos para Stone. Ela sorriu e perguntou a Vincent. Na verdade, ele queria te perguntar, como você fez Flash? Vincent ficou atordoado. Ele não esperava que os três perguntassem sobre Flash. Flash era uma habilidade que ele desenvolveu após a evolução de seu superpoder. Era muito difícil para ele dominar. Vincent até falhou algumas vezes quando tentou usar o Flash. Na verdade, ele estava praticando o Flash quando lutou contra Sneak. Provavelmente houve um pouco de sorte envolvida para conseguir derrotar Sneak. Além disso, Flash era a habilidade única de Vincent. Foi muito rude da parte deles perguntarem tão ousadamente. NASA, como se pudesse ouvir os pensamentos de Vincent, pediu desculpas. Se for difícil, então esqueça. Peço desculpas pela nossa grosseria. No entanto, você também sabe que uma pessoa superpoderosa quer perseguir e melhorar o uso de seu superpoder. Se possível, por favor, nos diga. Os Cantus levantou os óculos e disse, não deixaremos que você nos ensine sem receber nada em troca. É que não temos realmente nada para trocar neste exato momento. Se você acredita em nossa credibilidade como três pessoas superpoderosas da classe S, garantimos que devolveremos presentes iguais no futuro. O rosto de Stone estava vermelho, mas ele não disse nada. Foi algo difícil de abordar. Os olhos de Vincent percorreram os três, tirando a expressão feroz de Stone, que tornava difícil para Vincent perceber suas boas intenções. Nisso e os Cantus pareciam muito sinceros. Depois de pensar um pouco, Vincent decidiu contar a eles sobre o Flash. Ele também não se esqueceu da promessa deles. No entanto, foi o suficiente para que eles se tornassem amigos, caso precisassem de ajuda no futuro. Afinal, todos tinham um coração grato. Mesmo que não pudessem retribuí-lo agora, certamente o retribuiria no futuro. Essa também foi a principal razão pela qual Doyle, o diretor da Ellis Show, disse que estava recrutando professores para quem quiseram ajudar Vincent. O princípio do Flash não é difícil. A ideia principal é que os requisitos para controlar superpoderes são muito altos. Vincent começou a explicar. Embora não tenha sido muito detalhado, ele explicou quais eram seus focos e como usar o Flash. Stone sentiu como se tivesse obtido um tesouro. Ele expressou sua gratidão a Vincent com entusiasmo. Nisso e os Cantus também ficaram felizes. Ao mesmo tempo, eles também ficaram surpresos com o talento de Vincent. Eles ficaram surpresos que ele fosse capaz de pensar em um método de combate tão irrestrito. Além disso, esse método não era usado apenas para o elemento fogo, ele também poderia ser usado para todos os outros elementos. Em outras palavras, se o método de Vincent fosse conhecido por todos, os elementos que estavam no topo do poder de ataque se tornariam ainda mais poderosos. Os três então saíram. Angelina olhou para Vincent com uma expressão confusa. Vincent, você está com febre? Por que você compartilharia uma habilidade tão importante com os outros? A seleção especial de treinamento começará amanhã. Você não tem medo de que eles usem isso contra você? Abril também ficou confusa, mas não perguntou.
Nabil franziu a testa enquanto pensava no método que Vincent acabara de mencionar. Vincent sorriu. Não quer dizer que um segredo foi exposto. É apenas uma mudança no pensamento de alguém. Além disso, pratiquei por 3 dias, mas ainda não consigo dominá-lo completamente. Como eles podem dominá-lo em um dia? Vincent não queria menosprezar ninguém. Ele só queria tentar de novo. Ele havia desenvolvido esse método para seu superpoder. Portanto, era natural que ele tivesse o melhor entendimento dele em comparação aos outros. No entanto, nem ele conseguiu dominá-lo completamente. Ele não acreditava que alguém pudesse ter uma compreensão melhor do método do que ele. Angelina não era tola. Pelo contrário, ela era muito inteligente. Ela imediatamente entendeu a explicação de Vincent e sorriu brilhantemente de novo. Quando Avril ouviu a explicação de Vincent, ela se sentiu inexplicavelmente aliviada. Nabil ainda estava pensando. Nenhum deles sabia que atrás de uma árvore não muito distante, William olhava para Angelina que sorria feliz e cerrava os punhos com força. No dia seguinte, Vincent recebeu outra notificação de X no grupo de bate-papo. Ele instruiu todos a irem para o campo de batalha. O campo de batalha era um lugar onde os estudantes praticavam suas habilidades de combate. O campo de batalha também tinha todos os tipos de equipamentos de treinamento e testes. Quando Vincent e Nabil chegaram ao campo de batalha, todos os outros já estavam quase chegando. William estava conversando com Angelina. Atrás dele, havia 3 pessoas. Elas foram as 3 pessoas que o cumprimentaram na reunião do dia anterior. Angelina estava irritada. Todos podiam ver sua irritação através de suas sobrancelhas. Era óbvio que ela estava extremamente infeliz conversando com William, mas ela não conseguia ir embora. Entretanto, William não pareceu notar o aborrecimento dela. Quando Angelina viu Vincent, a irritação em seu rosto desapareceu. Vincent, você está aqui. Angelina foi até Vincent e abraçou seu braço. William permaneceu no lugar. Seu rosto estava cheio de constrangimento. Ele então olhou para Vincent. Seus olhos estavam cheios de raiva incontrolável e intenção de matar. Ele lançou um olhar para as 3 pessoas atrás dele. As 3 pessoas olharam para Vincent e acenaram de volta para William. Depois que todos chegaram, X bateu palmas para chamar a atenção de todos. Reuni todos aqui hoje para o treinamento especial que mencionei anteriormente. Vincent olhou para X. Professor X, como o treinamento especial será conduzido? Além da sala de treinamento de superpoderes, o treinamento especial na escola era muito chato para Vincent. Afinal, Vincent havia compreendido as habilidades que havia adquirido na natureza. Ele acreditava que seria mais prático ir à natureza mais algumas vezes. X revelou um sorriso misterioso. Como é um treinamento especial, naturalmente não vou decepcionar ninguém. Ontem à noite, enviei o plano especial de treinamento ao diretor da sede. O diretor já o aprovou. O seguir, gostaria de anunciar que o treinamento especial para a competição especial de inscrição deste ano começou oficialmente. Depois de dizer isso, X olhou para todos. Ela viu os olhares desinteressados de todos. No entanto, ela não se sentiu envergonhada e apenas deu de ombros. Esta seleção especial de treinamento é dividida em 5 partes: controle psiônico, uso de superpoderes, aptidão física, força de combate e habilidade de combate. Os 5 melhores alunos com os melhores resultados gerais participarão da competição especial de inscrição deste ano. X caminhou e parou ao lado de uma pequena casa prateada. Hoje, vamos selecionar 2 capitães através do equipamento de duelo de simulação. Starting with 3S Class. Capítulo 32. Duelos simulados. O duelo simulado foi um novo dispositivo introduzido por Kine naquele ano. De acordo com as configurações, os duelos simulados poderiam ser usados para lutar contra monstros ou pessoas de diferentes níveis e habilidades. Era usado para testar a capacidade de luta de alguém. As lutas não eram diferentes dos duelos habituais, mas ninguém corria perigo mortal nem se machucava. O duelo simulado priorizou a máxima segurança dos alunos. Ao mesmo tempo, isso também garantiria que maníacos por batalhas como X não saíssem por aí procurando pessoas para lutar. X limpou a cintura com a mão esquerda e pegou uma pasta azul. Quando eu ler seus nomes, por favor, entrem no simulador. Seus respectivos níveis já foram definidos. O equipamento irá combiná-lo com seus oponentes, de acordo com seus nomes.
Ela abriu a pasta. Nissa. Nissa deu um passo à frente. Além de encorajar Ston e os Cantus, ela também sorriu para Vincent. Ela abriu a porta do simulador e entrou. No momento em que ela fechou a porta, um raio de luz saiu do topo do simulador e se espalhou lentamente pelo ar. Nissa estava lá dentro, em uma vasta pradaria. A menos de 5 metros dela estava um monstro de alto nível conhecido como Tigre Trovão Dentes de Sabre. O Tigre Trovão Dente de Sabre era um monstro de alto nível. Era tão rápido quanto o vento e o relâmpago. Também podia cuspir bolas de trovão explosivas. Foi muito difícil lidar com isso. Esta é a tela de visualização do console de simulação. Podemos ver a batalha inteira de Nissa através da tela. X apresentou o console para a multidão intrigada. Na tela, eles podiam ver que Nissa estava totalmente focada no Tigre Trovão Dentes de Sabre à sua frente. Os olhos do Tigre Trovão Dente de Sabre estavam cheios de ferocidade. Ele curvou seu corpo, parecia que estava prestes a atacar. O vento soprou a grama baixa. O Tigre Trovão Dente de Sabre rugiu e de repente atacou Nissa. Nissa desviou e lançou sua mão direita no Tigre Trovão Dentes de Sabre. Uma nuvem de gás preto atingiu o Tigre Trovão Dentes de Sabre. O Tigre Trovão Dente de Sabre pousou onde Nissa estava antes. Suas garras dianteiras arranhando descontroladamente. Ao mesmo tempo, Nissa ficou ao lado do Tigre Trovão Dentes de Sabre e sacou a arma psiônica em sua cintura. Estrondo. A bala psiônica atingiu a cabeça do Tigre Trovão Dentes de Sabre. O Tigre Trovão Dente de Sabre caiu no chão. Então, ele se levantou e balançou a cabeça em confusão. Um buraco sangrento apareceu na lateral de sua orelha. É? O que está acontecendo? Angelina olhou para Vincent com uma expressão confusa. Avril olhou feio para Angelina. O Shadow Canopy pode selar os 5 sentidos do alvo, mas uma vez atacado, ele entrará em contato. Angelina sorriu para Avril e mostrou a língua. William, que estava de pé ao lado, viu isso, e seus olhos estavam cheios de tristeza. Ele perguntou aos seus subordinados atrás dele com uma voz fria: "Vocês prepararam o que eu pedi?" Um dos subordinados tinha um olhar bajulador no rosto. "Príncipe William, estou pronto. Ei, vou lhe dar uma lição mais tarde." A batalha entre Nissa e o Tigre Trovão Dentes de Sabre continuou. O método de batalha de Nissa era muito vantajoso. Ela restringiu os movimentos do Tigre Trovão Dentes de Sabre através do dossel das sombras enquanto atirava com sua arma psiônica. 10 minutos depois, Nasa matou com sucesso o Sabre Totei Thunder Tiger. Embora ela tenha consumido muita força física e superpoder, ela não recebeu nenhum dano. Do começo ao fim da batalha, o Tigre Trovão Dentes de Sabre não tocou em Nissa em momento algum. Nissa Teseu vence. O simulador tocou com um som eletrônico. Cachaça. O simulador ligou novamente e Nissa saiu. Ela parecia exatamente a mesma de antes. Não parecia ter usado muita resistência ou poder. Todos, incluindo Nissa, tinham expressões confusas. X então deu uma explicação. O dispositivo de duelo simulado não permite que você lute de verdade. Em vez disso, ele coleta seu espírito para formar um corpo espiritual. Você pode sentir como se tivesse passado muito tempo, mas na realidade, você usou apenas 1/10 do tempo normal. Todos checaram os celulares para ver o horário. Então perceberam que apenas 10 minutos haviam se passado desde que Nissa entrou e saiu do simulador. Nissa, por outro lado, sentiu como se a batalha tivesse durado mais de 100 minutos. Ston. Baldeston deu um passo à frente, fez uma reverência para Vincent e se virou para caminhar em direção ao simulador. Vincent não esperava que Ston fizesse uma reverência e ficou imediatamente atordoado. Os Cantus e Nissa se aproximaram. Quando voltamos ontem, Ston praticou Flash durante a noite. Embora ele ainda não conseguisse usá-lo, seu controle sobre seu poder era muito mais forte. Ele estava expressando sua gratidão a você. Depois de ouvir a explicação, Vincent se sentiu um pouco envergonhado. Outros estavam curiosos sobre o motivo pelo qual Ston havia se curvado para Vincent. X, por outro lado, ficou extremamente chocado. Ele conhecia Ston bem e já havia lutado contra Ston antes. Ele foi muito claro sobre a arrogância de Ston. Mesmo quando ele foi espancado até o chão por X, ele não disse uma única palavra, implorou por misericórdia ou admitiu a derrota. No entanto, hoje, ele subitamente se curvou a Vincent.
Ficou claro que ele realmente respeitava Vincent do fundo do coração. Um aluno do terceiro ano respeitando um calouro que ainda não havia entrado oficialmente na escola. Como Chris não ficou chocado. Vincent, parece que eu subestimei você. Chris caminhou na frente de Vincent e disse animadamente. Vincent apenas deu de ombros. Na tela de projeção, Stone parecia estar parado na floresta. Seu oponente era um Spear do tipo agilidade. De acordo com a exibição, a habilidade do Spear era uma S-Class Shadow Kill. Shadow Kill, um superpoder Spear de agilidade do tipo classe S poderia ser perfeitamente escondido em lugares com sombras. Além disso, a batalha estava acontecendo na floresta, então não era nada bom para Stone. Embora Stone parecesse um homem feroz e grosseiro, na verdade ele era uma pessoa muito meticulosa. Como as circunstâncias eram incrivelmente desvantajosas para ele, Stone liberou seu superpoder e incendiou as árvores ao redor. Na floresta, uma pequena chama tinha grande probabilidade de causar um grande incêndio. Além disso, Stone usou seu superpoder Chamas Queima-Mundos. Stone narra que vence. Assim que ele iluminou uma grande área de árvores, a voz do dispositivo de duelo simulado soou mais uma vez. Ninguém teve objeções a essa decisão. Depois de iluminar a floresta inteira, era óbvio que a vitória era apenas uma questão de tempo. Mesmo pessoas superpoderosas do tipo assalto não seriam capazes de sobreviver, muito menos pessoas superpoderosas do tipo agilidade. Portanto, era naturalmente compreensível que uma decisão fosse tomada antes. E assim, de repente, chegou a vez de Vincent. Algo que vale a pena mencionar é que William foi classificado à frente de Vincent. Seu oponente era um elementalista de fogo classe S. Embora tivesse boa experiência de combate, seu poder psiônico acabou se esgotando e ele morreu devido à afinidade com monstros que William controlava. Do começo ao fim, William ficou parado no lugar e não se moveu. Ele até usou um urso branco como encosto e parecia muito confortável. Sua força de luta fez com que todos tivessem medo dele. Ao enfrentar alguém com um superpoder de afinidade com monstros, não importa o quão forte a pessoa seja, não há nada que ela possa fazer. Vincent, vá em frente. Assim que Vincent entrou no simulador, a voz de Angelina soou. Vincent virou a cabeça e sorriu para Angelina, mas não disse nada. Depois de ver os dois, William ficou tão bravo que seu peito estava arfando para cima e para baixo. Ele chamou seu subordinado. Mude seu oponente para o nível de rei. O subordinado pulou de susto e explicou rapidamente. Príncipe William, isso não vai dar certo. Se o oponente dele for do nível rei, vai ser óbvio demais. Que tal nível avançado? Podemos fingir que o equipamento deu defeito. O príncipe William não estava muito disposto, mas sabia que era a melhor opção, então ele assentiu. Starting with 3S Class. Capítulo 33. Batalha. Cacatua. Vincent olhou para o espaço fechado que não tinha nada além de uma cadeira. Seu rosto estava cheio de tédio. Ele pensou que um dispositivo de alto nível como esse seria mágico. Por favor, digite seu nome. A voz gentil instruiu. Parecia que vinha de todos os lugares. Vincent Amore. Verificando agora. Aguarde um momento. Verificação concluída. Entrada correta. Iniciando batalha de simulação. Por favor, sente-se na cadeira. Vincent fez o mesmo e sentou-se na cadeira. Enquanto ele estava sentado na cadeira, sua visão escureceu. Quando recuperou a visão, ele estava no Coliseu. Havia 8 portões de ferro ao redor dele, e atrás dos portões de ferro havia um buraco negro. Vincent franziu a testa. O Coliseu foi construído na Idade Média. Ele não esperava que Kim incluísse na cena. Rugido. O portão de ferro da frente se abriu de repente e, com um rugido alto, um macaco vermelho saiu correndo. O macaco tinha uma coroa semelhante à de um galo na cabeça, e sua cauda era composta por algumas longas caudas de pavão. Macaco crista de galo com cauda de pássaro. Os olhos de Vincent se arregalaram. Betailed Coxcomb Monkey, também conhecido como Cockatoo, era um monstro de alto nível com um ki extremamente alto. Ele podia usar armas psiônicas assim como os humanos. Era um dos monstros mais difíceis de lidar entre todos os outros monstros de alto nível. Fora do simulador, Chris ficou chocada ao ver o Coliseu. Até onde ela sabia, não havia cena alguma no simulador. Quando a cacatua surgiu, a maioria das pessoas presentes ficou boquiaberta.
iniciante ou avançado. Isso era muito irreal. Nunca ouvi falar disso. Será que Kim teve uma pontuação alta para a habilidade de combate de Vincent? X lambeu os lábios novamente. Seu corpo tremia e o desejo de lutar explodiu em seus olhos. As irmãs e Nabil tinham rostos preocupados. Os outros ficaram chocados. Somente William tinha um sorriso cruel no rosto. Não é bom. Há um problema. A expressão de X mudou drasticamente. Embora o simulador não fizesse mal a Vincent, tal problema significava que havia um bug no dispositivo. Quem sabe que problemas podem surgir no futuro. Se fosse alguém com forte resistência mental, tudo bem. No entanto, se fosse alguém com resistência mental um pouco mais fraca, poderia deixar uma cicatriz psicológica. Essa era a única maneira do dispositivo causar danos aos alunos. Também foi o problema mais difícil de tratar. Angelina ouviu que havia um problema com o dispositivo de duelo simulado e seu rosto estava cheio de pânico. Professor X, por favor, explique claramente. Qual é o problema? Essa cena não existe no dispositivo de duelo simulado. Além disso, o dispositivo claramente havia definido o nível de Vincent por engano. X explicou a situação para Angelina enquanto pegava o telefone dela para fazer uma ligação. Meu Deus! Olha! Vincent venceu. Assim que X discou números, ela ouviu a voz surpresa de Ston. O quê? Ele venceu? X olhou rapidamente para a tela de projeção. Na tela, Vincent estava ajoelhado sobre um joelho e estava coberto de sangue. Na frente dele, havia um cadáver carbonizado que parecia carvão. Era possível perceber que se tratava do cadáver da cacatua. O que está acontecendo? X abriu a boca em choque. 6 minutos atrás, no simulador, Vincent olhou para a cacatua à sua frente e cerrou os punhos. Embora fosse a primeira vez que enfrentava um monstro de alto nível, Vincent não estava com medo algum. Primeiro, porque era apenas uma batalha simulada e não havia perigo real para sua vida. Isso permitiu que Vincent não tivesse preocupações. A segunda foi porque ele teve a chance de lutar contra um monstro de alto nível. Vincent pôde testar sua força e ganhos durante esse período de tempo. Para ele, isso era uma coisa boa. Rangido, rangido. A cacatua latiu para Vincent algumas vezes e correu para a frente. O olhar de Vincent estava focado. Ele acenou com a mão e lançou a rede Elfire. Ele queria enrolar a rede em volta da cacatua. No entanto, a cacatua era muito ágil. Ela se esquivou e ao mesmo tempo agarrou um punhado de terra e jogou em Vincent. Vincent sacou seu Black Battle Saber e cortou-o. Ele então seguiu com o Collapsing Mountain Streak. A cacatua não esperava que Vincent reagisse tão rápido. O golpe da montanha colapsante foi tão forte que fez a cacatua voar. Rangido, rangido. A cacatua soltou um grito de gelar o sangue. Ela bateu na parede com um estrondo. Vincent não queria que ele escapasse. Ele pulou para reduzir a distância entre ele e a cacatua. 3 flechas Elfire foram disparadas. Os olhos da cacatua ficaram vermelhos. Era óbvio que ela estava enfurecida. Rugido. A cacatua abriu a boca e rugiu. Esse som era como o rugido de um tigre e um dragão. Não era algo que um macaco pudesse produzir. O rugido foi muito alto. Foi tão alto que formou ondas sonoras e quebrou as flechas Elfire. Além disso, seu momentum não diminuiu. Vincent estava no ar. Não havia como ele se esquivar. Ele foi atingido com força. Ele não apenas foi arremessado para longe, mas seu corpo parecia ter sido aberto por uma faca, com inúmeros ferimentos aparecendo. Sangue fresco manchou suas roupas instantaneamente. Seu sabre de batalha preto caiu no chão, não muito longe da cacatua. A cacatua pulou para cima e para baixo ao lado do sabre e o agarrou. Ele imitou Vincent e usou um Collapsing Mountain Streak. No entanto, era óbvio que era apenas uma demonstração. Embora seu sabre estivesse sendo usado, o poder do Collapsing Mountain Streak não era forte. Ao mesmo tempo, Vincent sentiu o ataque de ondas sônicas da cacatua de frente. Ele também tinha usado toda a sua força antiga e ainda tinha que regenerar uma nova força. Embora ele tentasse desviar com todas as suas forças, ele não conseguiu desviar completamente. Ele foi arremessado para longe mais uma vez e cuspiu um bocado de sangue. No entanto, ele já tinha um plano em andamento. Ele havia estabelecido a semente do Elfire. Ele estava apenas esperando a cacatua se aproximar antes de detoná-la.
Um monstro de alto nível ainda era um monstro de alto nível, afinal. Para Vincent, ainda era muito forte. Foi tão forte que ele nem teve tempo de reagir. Se ele não tomasse cuidado, acabaria preso em todos os lugares. Combinação de lança-chamas. Vincent mobilizou seu poder com força e lançou uma série de ataques à cacatua. A cacatua ficou chocada com o aparecimento repentino das chamas e continuou atacando. Vincent não imaginou que um ataque seria suficiente para matar a cacatua. Ele não ficou nem um pouco chateado. Em vez disso, ele usou o Flamethrower Combo novamente. Vincent continuou usando o combo lança-chamas, e a cacatua continuou se esquivando. No começo ele entrou em pânico, mas depois se acostumou com o ataque. A cacatua não tinha mais medo do combo lança-chamas de Vincent. Ao mesmo tempo, Vincent revelou um sorriso vitorioso. Acabou. Vincent disse suavemente, exploda. Estrondo. A cacatua foi engolida pelas chamas negras sob seus pés e instantaneamente transformada em carvão. Descobriu-se que a razão pela qual Vincent gastou tanta energia no combo lança-chamas era para forçar a cacatua a se mover. Entretanto, devido ao consumo excessivo de seu poder, embora a semente do fogo do inferno tenha sido detonada, ela não foi capaz de queimar a cacatua até as cinzas. Felizmente, Elfire era muito forte. Embora tenha queimado a cacatua apenas por um instante, ainda assim a matou. Se ele não tivesse sido morto, Vincent teria sido morto, embora não fosse de verdade. Assim que Vincent pensou que a simulação havia terminado, os outros 7 portões de ferro se abriram. Starting with 3S Class. Capítulo 34. Lutando contra um monstro de alto nível. Tem mais? Os olhos de Vincent se arregalaram. As pessoas do lado de fora do dispositivo de duelo simulado tinham a mesma expressão. Professor X, o que está acontecendo? Angelina olhou ansiosamente para X. X também estava perdido. Pode ter havido um erro na configuração anterior, mas depois de ver o que estava acontecendo, ficou claro que não era um problema de configuração. Claramente, alguém estava mirando em Vincent. No entanto, X não sabia quem estava mirando em Vincent. Ninguém percebeu que o Leon, que estava atrás da multidão, estava revelando um sorriso sinistro. Desta vez, quero ver se você ainda terá dignidade para enfrentar Angelina. Seu subordinado tinha um olhar bajulador no rosto. Príncipe William, não se preocupe. O programa que criei não só vai prejudicar sua autoestima. Oh! Existem outros usos. William olhou para seu subordinado com uma leve surpresa. Seu subordinado tinha uma expressão orgulhosa. Príncipe William, para ser franco, o dispositivo de duelo simulado é para criar um corpo espiritual virtual. O princípio é muito simples, mas e se seu corpo espiritual realmente tivesse permissão para entrar na batalha, o resultado seria... Ei! No final da frase, ele revelou um sorriso sinistro. Quando William ouviu isso, suas sobrancelhas levantaram. Que bom sujeito, uma pessoa implacável. Parece que William terá que ter cuidado no futuro. Se uma pessoa tão perversa causasse problemas, seria impossível controlá-lo. Embora ele pensasse assim em seu coração, o rosto de William estava cheio de um sorriso de aprovação. Nada mal. Você se saiu bem nessa questão. Eu o recompensarei no futuro. A pessoa agradeceu rapidamente. Seu rosto estava cheio de excitação. Ele mal sabia que, no coração de William, ele já havia sido empurrado para o fundo do poço. Todos estavam discutindo a batalha de Vincent fora do simulador. X até contatou a escola urgentemente para pedir ajuda. Por dentro, o corpo inteiro de Vincent tremia. Seus olhos estavam bem fechados e suas sobrancelhas estavam franzidas. Dentro do Coliseu, Vincent rapidamente colocou algumas pílulas de recuperação completa na boca e pegou o seu sabre. Ele olhou para os 7 monstros de alto nível com uma expressão solene. Cobra de anel preto e branco. Cada anel em seu corpo era como um botão de autodestruição. O alcance do dano é amplo. Centopeia voadora. Asas de 1000 pernas. Ela usa suas asas para lançar ataques de ondas sonoras. Pernas de 1000 pernas são como lâminas afiadas. Punching mole. Sua velocidade de ataque é rápida, e sua agilidade é alta. Cada soco tem uma força de mais de 1000 libras. Lagarto cuspidor de fogo. Ele pode cuspir chamas que derretem ligas. Videira assassina. Videira púrpura, contém veneno letal. Galibird. Possui a habilidade de cuspir lâminas de vento.
Sapo de ácido sulfúrico. Seu corpo inteiro é preenchido com uma alta concentração de ácido sulfúrico. Ele também cospe bolas de ácido sulfúrico. As bolas de ácido sulfúrico podem transformar o chão em veneno letal. 7 monstros de alto nível. Não eram algo com que Vincent pudesse lidar facilmente. O menor descuido resultaria em morte. No entanto, ele teve que lutar contra 7 deles ao mesmo tempo. Vincent sentiu que era simplesmente impossível. Kim realmente me superestimou. Vincent sorriu amargamente e admitiu decisivamente a derrota. No entanto, a esperada retirada da batalha não aconteceu. Em vez disso, despertou a ferocidade dos 7 monstros. Os 7 monstros atacaram Vincent diretamente. Vincent ficou estupefato. Porque ele não conseguiu se retirar da batalha simulada. Depois de ver os ataques dos 7 monstros vindo em sua direção e prestes a atingir seu corpo, ele rapidamente usou o fogo do inferno para formar uma barreira protetora para se proteger. Os ataques dos monstros não eram limitados. Eles atacavam um após o outro. Vincent não conseguia nem retaliar. Quanto à rota de fuga, ela estava completamente bloqueada. Ele só conseguiu aceitar a surra passivamente, pois não tinha como retaliar. Após liberar Elfire, seu poder que havia acabado de se recuperar um pouco se esgotou rapidamente. Enquanto seu poder se esgotasse, a morte aguardava Vincent. Embora fosse apenas uma batalha simulada, Vincent não gostou muito da sensação. Ao mesmo tempo, ele também estava pensando sobre o porquê de não conseguir se retirar da batalha simulada. Fora do simulador, todos ficaram nervosos quando viram Vincent sendo cercado e atacado. Os olhos de Angelina estavam marejados. William e seus 3 subordinados estavam todos felizes. Se não fosse pela situação, eles teriam rido alto. A equipe da escola também chegou. Eles estavam verificando o simulador e tentaram parar a simulação. No entanto, não importa o quanto tentassem, não conseguiam resolver o problema. Eles também tinham medo de machucar Vincent, então não podiam usar violência diretamente. Por um momento, todos não sabiam o que fazer. No simulador, Vincent estava sentado na cadeira com os punhos cerrados. Seus traços faciais estavam torcidos, e um fio de sangue escarlate era visível no canto de sua boca. No Coliseu, Vincent ainda pensava em uma solução. No final, ele só conseguiu suspirar desamparadamente. Ele pensou que conseguiria esconder seus 3 superpoderes da classe S, mas agora parecia que não conseguia mais escondê-los. Afinidade com monstros. Vincent decidiu usar o Monster Affinity. Embora Vincent nunca tivesse usado afinidade com monstros em batalha antes, seu poder era extremamente forte. No momento em que Vincent usou afinidade com monstros, os 7 monstros de alto nível pararam seus ataques e olharam para Vincent atordoados. Fora do simulador, as pessoas assistindo a batalha de Vincent pela tela de projeção ficaram todas atordoadas. Isso inclui a William e seus subordinados. Não foi porque eles descobriram o superpoder de Vincent, afinidade com monstros. Era porque eles não entendiam porque os monstros tinham parado de atacar Vincent. O que está acontecendo? William se virou para olhar o subordinado com dúvida nos olhos. O subordinado ficou chocado com o olhar de William. Príncipe William, eu também não sei. Seu tom era extremamente ansioso enquanto ele rapidamente tirava a pequena caixa preta de seu anel de armazenamento e começava a operá-la. Apresse-se e acabe com ele. Eu quero morto. Se não, eu mato você. William cerrou os dentes e disse ferozmente enquanto virava a cabeça para olhar para a tela de projeção. Os 7 monstros de alto nível olharam para Vincent com curiosidade. Eles se entreolharam, completamente incapazes de entender o que estava acontecendo. Eles estavam claramente cheios de malícia infinita em relação a esse humano. Por que não conseguiam suportar atacá-lo? Como é? Porque o monstro ainda não o atacou. William perguntou ao seu subordinado mais uma vez. Dessa vez, seu tom era extremamente severo e cheio de desgosto. Em breve. Em breve. A testa do subordinado já estava coberta de finas gotas de suor. Ambas as mãos operavam rapidamente a caixa preta enquanto ele falava. Achei. O membro da equipe que estava procurando desesperadamente pelo equipamento de duelo simulado falou de repente. Ele ficou muito surpreso e relaxou seu tom. O que está acontecendo? Chris perguntou apressadamente com uma expressão preocupada. Angelina e os outros também o cercaram.
Alguém adulterou os dados do equipamento de duelo simulado usando meios externos. A equipe franziu a testa. Meios externos exigiam que alguém mexesse diretamente no simulador. Em outras palavras, a pessoa que fez com que Vincent passasse por tal situação estava no local. Entretanto, naquele momento, a equipe não tinha como continuar investigando. A outra parte queria controlar o monstro para atacar Vincent e ativou o modo de controle. Isso deixou uma pista para a equipe. Starting with 3S Class. Capítulo 35. Vincent eleito capitão. A expressão do subordinado que operava a caixa preta mudou de repente. Fomos descobertos. Ele não ouviu as palavras do funcionário porque estava muito concentrado. Quando foi descoberto, ele tentou recuar rapidamente, mas era tarde demais. Enquanto isso, William já havia se distanciado do subordinado aquele enquanto o funcionário falava. Nabério. O rosto de Gris ficou sombrio enquanto ela caminhava rapidamente em direção ao aluno que tinha acabado de guardar a caixa preta. Ah! O aluno levantou a cabeça e olhou para a expressão de Gris. Seu rosto estava cheio de pânico. Equipe de aplicação da lei. Levem-no embora e denunciem-no à escola. Ele é suspeito de matar um colega de classe e será expulso. Gris disse friamente. Não. Não. Eu sou inocente. Naberius estava em pânico e lutava. Príncipe William. Salve-me. Salve-me. O olhar de todos se voltou para William. Essa pessoa estava seguindo William, e todos os presentes sabiam disso. Além disso, Naberius não tinha inimizade com Vincent. Se não fosse por William, ele não teria atacado Vincent. A expressão de William ficou feia, e ele praguejou silenciosamente em seu coração. O que isso tem a ver comigo? Atacar um colega de classe por rancores pessoais. Bem feito para você. Eu, William, juro em nome da família real que não brigarei com alguém como você. Depois de dizer isso, ele acenou com a mão com raiva e virou a cabeça. Príncipe William. Príncipe William. Naberius ainda gritava e se debatia, mas não adiantou. Todos também sabiam que esse assunto devia ter sido ordenado por William, mas como ele era membro da família real, ninguém disse nada. X apenas lançou um olhar severo para William, então se virou e voltou para o simulador. Ela olhou para a equipe com uma expressão preocupada. O aluno lá dentro vai ficar bem, certo? O pessoal respondeu sem levantar a cabeça. Seu poder espiritual sofrerá algum dano. Mas a força de vontade deste aluno é muito forte, então o dano ao seu poder espiritual é muito pequeno. Por favor, você deve salvá-lo. Ele é o melhor aluno desta turma. Giz estava com medo de que a equipe não soubesse da importância de Vincent. Ela rapidamente os lembrou. Todos ouviram o comentário de Giz, mas ninguém disse nada para refutá-lo, e ninguém demonstrou qualquer insatisfação. Um novo aluno que nem tinha começado a escola ainda tinha matado um monstro de alto nível. Além disso, ele era apenas um usuário de superpoderes de nível iniciante. Todos sabiam que não havia ninguém mais capaz de realizar tal feito unidade e no nível de Vincent. Até o maníaco por batalhas tinha um olhar de admiração por Vincent. No entanto, isso não afetou seu desejo de competir com Vincent. Angelina andou na frente de William. Seu rosto estava cheio de raiva. William, estou lhe dizendo, se alguma coisa acontecer com Vincent, eu não vou deixar você escapar. Stone e os outros dois também olharam para William com hostilidade. No mundo das pessoas superpoderosas, sua origem familiar era uma forma de apoio. Portanto, William não sentia muita pressão. Avril caminhou até Angelina, abraçou seus ombros e se virou para sair sem dizer nada. Ela olhou feio para William antes de sair. Giz se virou para olhar para William e sorriu. Muito bem, muito bem. Vou me lembrar de você, Príncipe William. Nabil foi o mais direto. Com um giro de mão, ele convocou 100.000 Lightning Strikes. Uma bola de relâmpago crepitou em sua mão, e um relâmpago dourado envolveu sua palma. Dentro do simulador, os 7 orifícios de Vincent estavam sangrando e todo o seu corpo estava tremendo. No Coliseu, a hostilidade dos 7 monstros de alto nível em relação a Vincent diminuiu. Eles até começaram a se sentir próximos dele. Claro, Vincent não sabia o que estava acontecendo fora do simulador. Ele ainda estava tentando seu melhor para usar a afinidade com monstros para estabilizar os 7 monstros de alto nível. Cachaça. Colidir. Quando o poder de Vincent estava prestes a se esgotar, o ambiente ao seu redor se estilhaçou como vidro. No simulador,
Vincent de repente abriu os olhos e ofegou pesadamente. Ele só sentia dor por todo o corpo. Ele sentia como se suas mãos e pés não fossem mais seus. Ao mesmo tempo, a porta do simulador foi aberta pelo lado de fora. Angelina foi a primeira a correr e embalar Vincent. Vincent, você está bem? Onde você se sente desconfortável? Angelina estava em pânico. Suas mãos vasculharam o corpo de Vincent, seu rosto cheio de preocupação. Vincent estava completamente impotente. Ele não conseguia nem responder. Ele só conseguia sorrir para Angelina. Seu sorriso não era bonito depois da batalha. Quando Avril viu a expressão de Vincent, ela também ficou muito preocupada, mas não demonstrou. Ah! Bom garoto, você não está morto. Nada mal. Nada mal. Como esperado do homem que eu valorizo. Chris viu que Vincent ainda estava vivo e deu um suspiro de alívio secretamente, mas não pareceu se importar. Ele não se importava com a segurança de Vincent. Ele só estava preocupado se conseguiria lutar com Vincent. Vincent era capaz de matar monstros de alto nível e ele era apenas um usuário de superpoderes de nível iniciante. Ele também era capaz de lutar contra 7 monstros ao mesmo tempo. Ele parecia invencível. Embora tenha sido um curto período de tempo, foi o suficiente para fazê-lo admirar Vincent. Nabil ficou de lado. Ele não disse nem fez nada. Tudo bem, deixe o doutor verificar. X entrou. Ela foi seguida por um médico de jaleco branco. O médico da escola de Kim era um usuário de superpoderes. Ele era um curandeiro superpoderoso de classe A. Ele andou na frente de Vincent. Suas mãos brilhavam com uma luz verde. Ele colocou as mãos a 5 centímetros do corpo de Vincent. Então, ele andou ao redor do corpo dele. Isso é inacreditável. Além do espírito dele estar exausto, não há problema algum. O rosto do médico da escola estava cheio de choque. Ele então começou a tratar o espírito de Vincent. 10 minutos depois, o médico da escola foi embora. Vincent se sentiu muito melhor e seu corpo estava cheio de força novamente. Vincent. Deixa eu te contar. Soluço, soluço, soluço. Angelina viu que Vincent estava bem e quis contar a ele que William o havia incriminado. No entanto, Avril cobriu a boca. Nós iremos embora primeiro. Avril olhou para Vincent e puxou Angelina com força. Como o simulador apresentou um problema, a seleção do líder da equipe não pôde continuar. Vincent ficou confuso, pois não sabia o que havia acontecido durante a batalha simulada. Angelina parecia ter algo a dizer, mas foi interrompida por Avril. Ele se virou para olhar para Nabil e perguntou. Nabil balançou a cabeça e ficou quieto. Os outros também não disseram nada. Depois disso, Chris prosseguiu anunciando que a seleção estava encerrada. Vincent seria o capitão e Chris seria o vice-capitão. Ninguém se opôs a Vincent ser o capitão. Eles se colocaram no lugar de Vincent. Eles sabiam que ninguém poderia fazer isso melhor do que ele. Também não houve objeção a Chris como vice-capitão. Este era o homem que representava quem lhe havia derrotado alunos de outras escolas. Ele não era invencível, mas havia vencido mais partidas do que perdido. Kim ficou em 12º lugar na torre de testes e em 4º lugar na competição de classificação estudantil. Quem poderia refutar a decisão de nomear um homem tão forte como vice-capitão? A fonte deste conteúdo é novelfull.net. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.